Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí num preparatório para o SAERD para a gente entender as questões básicas que acontecem para quem vai fazer a prova do nível de segundo ano em um projeto associado ao Colégio Estadual Edmundo Silva, no qual me sinto honrado de ir lá fazer essas aulas presencialmente. Então isso aqui é uma revisão, deve demorar uma meia horinha para meu sofrimento, que eu erro pra caramba na hora de fazer conta, mas vamos tentar fazer isso da maneira mais organizada possível para ajudar vocês em nível de revisão. E esse trabalho começa da seguinte forma. Primeira coisa basicona que a gente tem que revisar é entender o que é o tal do plano cartesiano. Aí é inescapável lembrar desse joguinho da minha infância chamado Batalha Naval, no qual você tentava adivinhar onde é que estava a frota do seu adversário. E a frota do seu adversário tem que ser distribuída aqui no lado esquerdo do teu quadro e a pessoa tentava adivinhar. Então podia dizer assim, ó, M5. Não acertou nada, você fala assim, água, tá? Acertou na água. Aí, por exemplo, M11, afundou um submarino, ó, afundou um submarino. Então me digam onde é que vai estar esse hidroavião. E o hidroavião pode ficar de pé, de lado, né? Como um avião realmente fazendo manobras. Então, ó, H2, aí engraçadinho você vai falar H2O, não, acertou parte de um hidroavião. G3 e H4. Isso é a mesmíssima lógica do plano cartesiano que está nessa questão aqui. Então você fala assim, por que estava tão bonitinho lá na Batalha Naval? Por que a gente vai ter que usar número e número? Porque o número ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele pode usar números positivos para o lado direito e números negativos para o lado esquerdo, se por um acaso você está falando do eixo X. E você pode usar números positivos para cima e negativos para baixo se você está falando do eixo Y. A segunda vantagem de você usar números é que aqui eu só posso usar um número e uma letra. Aqui eu posso localizar no detalhe, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ele ficaria em x menos 1,5 e em y, meio. Então, você fica com todo o conjunto dos números naturais, dos números reais, tanto para x quanto para y, fazendo com que você possa localizar qualquer ponto nesse plano cartesiano. E a questão pergunta onde está o ponto P e onde está o ponto Q. O ponto P está 4 à direita e 2 para cima. Então, ele é o par ordenado, a gente chama assim porque 4, 2 é diferente de 2, 4, 4, 2. E o ponto Q, ele vai estar para a esquerda, então menos 4 e para cima 1. Então, esses pontos você pode encontrar na letra B de Beatles e esse assunto está encerrado. Outra coisa é regra de 3 simples. Aqui eu quero combinar com vocês que eu vou deixar um card para saber quando não usar a regra de 3. É uma questão básica de física, quanto tempo demora uma viagem de 320 km percorrida com velocidade média de 40 km por hora. Se você sabe a fórmula, deslocamento é velocidade vezes o tempo do movimento uniforme. Se você não sabe a fórmula, ou se por um acaso você quiser usar a regra de 3, você pode pensar da seguinte forma. 300 km no tempo t e 40 km em 1 hora. Como a velocidade aumenta, e quando o tempo aumenta, o deslocamento aumenta, né? No caso a velocidade é constante, você tem uma relação direta. Se fosse inversa, você teria que trocar a ordem de um deles aqui, por exemplo. Como é direta, basta você fazer igualdade. Então você vai ter 320 dividido por 40, o teu tempo vai ser de 8 horas. Repara que se você fizer aqui, ó, ΔS 320 é igual a 40 tempos, você vai fazer a mesmíssima conta. Seguindo aí, eu tenho um entulho no terreno,
8 máquinas tiram 24 toneladas. Então, 8 máquinas vão retirar 24 toneladas de entulho por dia. Para agilizar o trabalho, foram acrescentadas 4 máquinas. Então, repara que se foram acrescentados, olha a língua portuguesa aqui. Você não vai trabalhar com 4 máquinas, você vai acrescentar 4. Então, você vai passar a ter 12 máquinas. E provavelmente vai perguntar quanto tempo é. Ao mesmo tempo, quantas toneladas? X toneladas. Então, quanto mais máquina, mais entulho você tira. Então, a relação é direta. 8 vai estar para 12, assim como 24 vai estar para X. Então, X vai ser 12 vezes 24, dividido por 8. Basta você multiplicar cruzado esse por esse e esse por esse, fazer igualdade. Já estou passando 8 para baixo aqui para ganhar tempo. Você pode simplificar, porque 24 por 8 dá 3. E, por sua vez, 3 vezes 12, 36 toneladas. Vai lá, marca letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana, e não se fala mais nisso. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre probabilidade. Tem uma questão aqui bem tranquila de probabilidade que explica o que é probabilidade de uma maneira global, então eu vou trocar a ordem aqui. Vamos resolver primeiro essa questão pensando que probabilidade vai ser igual o que você quer que seja favorável e dividido pelo total. O total a gente pode chamar tecnicamente de espaço amostral, mas o total é tudo. Então, qual vai ser a probabilidade de, em 10 bolas idênticas numeradas de 1 a 10, você tirar aleatoriamente dessa caixa e essa bola numerada acima de 7, ou seja, quem te serve é 8, 9 ou 10, ou seja, 3 números são favoráveis para você em um total de 10. 3 décimos, letter B de Beatles. Mas nada impede da gente construir questões com probabilidade em um pouquinho mais de complexidade. Olha só, você pode usar o princípio aditivo se você usar a palavra ou o princípio multiplicativo se você usar a palavra e. Olha só como é que fica a coisa. Se você tem 2 times, tá, que se equivalem, 2 times que batem pau a pau ali, um time é tão bom ou tão ruim quanto o outro. Então, qual é a chance que você vai ter para o seu time jogar? Vitória, 1/3. Empate, 1/3. Derrota, 1/3. Eles estão em condição de total igualdade. Agora, repara aqui. Se você fala ou, qual é a chance de um time empatar ou vencer? A chance de vencer é 1/3. A chance de empatar é 1/3. A chance de empatar e vencer é 2/3, porque quando você fala ou, você soma as probabilidades. O princípio multiplicativo é quando você fala e. Qual é a chance de um time vencer os 2 jogos, vencer e vencer? Então, você vai ter 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então, a chance de empatar ou vencer um jogo é de 2/3. E a chance de vencer 2 jogos é de 1/9. Bem, pessoal, vamos dar uma revisadinha em alguns conceitos de exponencial. E eu quero lembrar vocês de que, se você entende a lógica de exponencial, você praticamente pode aplicar a lógica muito parecida para logarítmicos, ou logaritmos, melhorando a língua portuguesa, né? Porque você parte do mesmo princípio. O que a exponencial faz, o logaritmo desfaz. Então, são meio que irmãos gêmeos, tá? E eu vou deixar um card aqui, caso você queira estudar um pouquinho de logaritmos. Vamos pensar na potência de 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é ele mesmo, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. E 2 à nona, 512. Isso aí vai ser útil para um montão de conta que você pode fazer.
E, por exemplo, se quando ele der com logaritmos, quando você tiver que fazer contas muito grandes, quando você estiver lidando, por exemplo, com progressão geométrica, né? Juros, essa coisa toda. Então, olha só como é que eu vou fazer essa conta, tá? Presta bastante atenção. Quem é 4? 2 ao quadrado. Quem é 8? 2 ao cubo. Então, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. E 2 à quinta, olhando aqui na tabela, é igual a 32. Seguindo aí, 2 ao cubo, 2 à quarta, é 2 à sétima. E 2 à sétima, olhando a tabela, 128. 2 ao quadrado, 2 à quinta, isso também vai dar 2 à sétima, e isso também vai dar 128. 2 ao quadrado, 2 à sétima, isso vai dar 2 à nona, e 2 à nona é 512. Já a divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro número, o numerador, que é 2 elevado à nona, e dividir por 64, que é 2 elevado a sexta. Aqui a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, e 2 ao cubo é 8. 128, nós já vimos aqui, é 2 elevado à oitava. Deixa eu dar uma melhoradinha na letra, né? Opa, olha o gato comendo os pintos. 2 elevado à sétima. 16 é 2 à quarta, isso também dá 2 ao cubo, e 2 ao cubo também é 8. 256. Quando a gente extrai a raiz quadrada, olha só. Qual é a potência? 256 é 2 elevado à oitava. Raiz quadrada, né? A gente não coloca o índice 2, mas você divide aqui. 8 por 2 dá 4, e 2 elevado a 4 é 16. 512. 512 é 2 elevado à nona. 2 elevado à nona, raiz cúbica, então você divide aqui por 3. E 2 elevado à oitava é igual a 8. Legal? Revisão feita? Então vamos ver aqui o que isso vai nos servir para entender progressão geométrica ou progressão aritmética, né? Qual o 38º termo? Bem, fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 38º termo vai ser 38. Mas eu quero que você pense da seguinte forma, ó. O A38 vai ser o primeiro termo, que é o A1, mais 37 vezes, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar no 38, você vai fazer 37 vezes 1, porque é o que você está aumentando. Então, de uma maneira genérica, o que você vai ter? O enésimo termo vai ser o primeiro termo, mas repara que 37 é 38 menos 1. N menos 1 e 1 quem é? É a razão, e você acabou de entender a fórmula que estava aí te perturbando, de onde tiramos isso. A outra ideia que a gente pode pensar, só vou fazer isso aqui para PA, por uma questão de tempo e economia, né? Mas você pode fazer para PG também, tá? Quem é a soma? A soma 1, 2, 3 até 100. Mas você pode fazer o contrário. 101, 100, mais 99, mais 98, mais 97, somando, 4, 3, 2 e 1. Quando você soma tudo, soma mais soma. Duas somas. 100 mais 1, 101. 2 mais 99, 101. 101, adivinha? 101, 101, 101, 101. Quantas vezes? 100 vezes. Então, a soma vai ser 101 vezes 100, dividido por 2. Isso aqui vai dar 50, 5.050. Mas o que a gente fez aqui se tratando de fórmula? A soma da PA é o primeiro termo mais o último termo multiplicado pelo número de termos dividido por 2. E você acabou de entender a fórmula que até então tinha que saber decorado, né? Bem melhor entender. Seguindo aí, qual vai ser o oitavo termo? Mesmíssima lógica, ó. Multipliquei por 2,
por 2, por 2. Se eu quero o oitavo termo, eu vou multiplicar por 2 7 vezes. Então, meu oitavo termo é o primeiro termo que multiplica, o número que você está multiplicando aí, ó, 2 vezes elevado à sétima. Então, até, vamos pegar lá a colinha, né, para não ter que fazer essa conta de novo, ó, 128. Isso vai dar 128. Legal? Agora, qual é a lógica? Meu enésimo termo é o teu primeiro termo, que é 1. O número que você vai estar multiplicando várias vezes, a gente vai chamar de razão. Como a gente já gastou a letra R aqui na PA, né? Até apaguei a fórmula. A gente vai usar Q, que é a letra seguinte. E o 7 quem é? É o 8 menos 1. Então, N menos 1 e você acha teu enésimo termo. Seguindo aí, em um rebanho bovino, você tem um número em função do tempo igual a 200 vezes 2 elevado ao teu tempo t, onde t representa o tempo de formação do rebanho. Depois de 5 anos, ou seja, t igual a 5, qual vai ser o número? Um número em função de 5 vai ser 200, que multiplica 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta é 32. Se você tem dúvida disso, você pode olhar nessa tabela aqui. Então, 32 vezes 2 é 64. Só que não é vezes 2, é vezes 200, 6.400. Você também poderia pensar, né? 2 elevado à quinta vezes 2. Repete a base, somos expoentes. E 2 elevado a 64, como a gente acabou de aprender. Seja como for, assim o assado, carne seca com melado. Letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. Vamos colocar isso em ordem? Bem, para colocar isso em ordem, é interessante que esse número aqui de baixo seja igual. Então, a gente vai encontrar um mínimo múltiplo comum entre 4, 5, 6, 12, 60, que tal 60? Então, eu quero que o número daqui de baixo seja 60. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 1, aqui eu vou ter que multiplicar por 5, por 15, por 12 e por 10. Então, aqui é 3 sessentavos, 5 sessentavos, 25 sessentavos, 45 sessentavos, 24 sessentavos e 10 sessentavos. Então, se você quiser colocar em ordem, o primeiríssimo é aqui o 3, então esse aqui é o primeiro. O segundo, 5, que é esse aqui, ó. O terceiro, 10. O quarto, 24, que é esse aqui, ó. O quinto, 25. E o maior dos números aqui é 45. E nós colocamos tudo em ordem aí. Isso é uma probabilidade, uma forma de você lidar com isso. Outra forma é simplesmente dividir um número por outro e você ter a resposta decimal, que é a lógica que a gente vai fazer para descobrir, matar essa questão aqui. Que ela diz o seguinte: observe a reta numerada abaixo. Ela está dividida em segmentos na mesma medida. Então, o número 2/5 está localizado aonde? Bem, 2/5, 2 dividido por 5, dá 0. 20 por 5, 0,4. Então, onde é que 0,4 vai estar aqui? Vamos ver onde é que fica 1/4. 1 dividido por 4, 0. 10 dá 2, sobra 2, 20, 0,25. Então, esse número aqui que você quer, 2/5, não está aqui. Não é menor do que 1/4. Vamos ver o próximo número ali, ó, 3/8. 3 dividido por 8 não dá 0. 30. 3 vezes 8, 24, sobra 6. 67, sobra 4, 45. 375, então ele é ainda maior. Então está à direita de M, ele está para cá. Quem é P?
P não precisa nem fazer conta, P é meio. Então, ele vai ser maior do que esse, menor do que aquele, vai estar entre M e P. Vai lá marcar letter B de Beatles e não se fala mais nisso. Seguindo aí. E uma das formas que a gente tem de entender uma reta é descobrir qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Linear é molinho. Deixa eu dar uma engrossada aqui um pouquinho na caneta para facilitar a visão de vocês. Ó, tá vendo esse tamanho aqui? Ó? Essa medida aqui é justamente a medida do coeficiente linear. E no caso aqui, 2. Então, teu B vai ser igual a 2. E quem vai ser o A? O A vai ser a tangente desse ângulo aqui, ó. E tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente aqui, ó? Essa medida daqui. Que por um acaso aqui também é 2. Então, ó, teu vermelho tá com 2. Então, A vai ser 2. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Desculpa, dividido pelo cateto adjacente também 2. Então, o teu coeficiente angular vai ser igual a 1. Então, Y é igual a X mais B. Beleza? Agora, queria que você desse uma olhada nessa reta em verde aqui que a gente fez. O que está acontecendo com ela? No caso, você vai estar vendo a tangente desse ângulo aqui. E se você olhar no círculo trigonométrico, o que bate aqui seria no quarto quadrante, então a tangente é negativa. Quando eu vou dar um toquezinho em trigonometria, você vai entender isso com mais facilidade. O importante é que se isso aqui for crescente, o coeficiente angular é maior do que zero. Se ela for decrescente, o coeficiente angular é menor do que zero. Seguindo aí, se a reta passa pelos pontos 10 e 8 e 2 menos 16, é bom fazer um rascunho aqui, ó. Esse aqui vai ser o ponto 10 e 8. E esse aqui ponto vai ser 2 e menos 16. Vamos fazer o rascunho, tá? Então, é essa reta aqui que a gente está perguntando qual é a equação dela. No caso específico, se eu calcular o coeficiente angular, eu mato ela na arte do chute. Quem é esse tamanho daqui, ó? Esse tamanho aqui, ó, para cima deu 8 e para baixo deu 16. Então, a soma deles dá 24. E quem é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui, ó, é 10 menos 2. 10 menos 2 é 8. Então, o coeficiente angular aí da nossa reta vai ser igual a 24 dividido por 8. Isso vai ser 3. Então, o único que tem coeficiente angular igual a 3 é a letra B. E na arte do chute você já pode colocar a resposta. Caso você queira saber qual é o coeficiente linear, basta a gente colocar aqui em um ponto qualquer a equação y é igual a 3x, o coeficiente angular é 3, mais um b qualquer que eu não sei quanto é que é. E aplicar para os valores de um ponto. Eu vou escolher esse aqui que é só números positivos, fica mais simples, né? Então, meu y vai ser igual a 8, quando o meu x vai ser igual a 10. Então, o meu b vai ser igual a 8 menos 30. Repara que nada impede eu manter meu b aqui do lado direito, tá? A gente tem mania de passar para o lado esquerdo e às vezes a gente perde a vantagem de fazer menos conta. Isso aqui vai dar menos 22 é igual a b, que é a mesma coisa que b igual a menos 22. E está aqui ele confirmando a letra B de Beatles para essa questão. Com tudo que a gente conversou, essa questão agora ela vai ficar bem tranquila. Olha só, no plano cartesiano abaixo, você tem a equação y é igual a mx mais m, e para a reta S, y é igual a P mais X. Aí está perguntando quem é positivo e negativo. O M é o coeficiente angular dessa reta que é crescente, portanto positivo.
E o P é o coeficiente angular dessa reta, que é decrescente, então é negativo. Então você vai lá e simplesmente marca a letra A e nem dá muito papo para essa questão, combinado? Finalmente, vamos conversar sobre um pouquinho de trigonometria, porque eu acho que é muito útil para você entender um montão de questões, até porque a gente fecha a nossa conversa aqui com um círculo com círculo. Então, nada como ver o círculo trigonométrico, que é o círculo mais simples que existe, porque o centro dele é a origem, o ponto 00, e o raio dele é uma unidade. Quer dizer que isso aqui, ó, é uma unidade. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Esse ponto aqui é 0, 1. Esse ponto aqui é menos 1, 0. E esse ponto aqui é 0 e menos 1. Enxergamos isso? Então, quem vai ser esse ponto aqui em particular? Esse ponto, ó, se eu tenho esse ângulo θ aqui, vai ser, ó, no x. Vou até usar a mesma cor para facilitar você enxergar, ó. Cosseno de θ. E no y, o vermelho, seno de θ. Aí você fala assim, Remo, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando que o raio é igual a 1. Então, o seno, cuja definição é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, dá a própria linha vermelha. E o cosseno, que é essa linha azul dividido por 1, dá a própria linha azul. Legal? Aí você fala assim, Remo, eu estava acostumado com trigonometria em triângulos, até a palavra trigo. Por que eu vou fazer em círculo? Eu vou fazer em círculo porque o círculo me dá a chance de trabalhar com ângulos maiores do que 90 graus e entender seno, cosseno e tangente como função. Legal? Que teria que ser um papo mais longo aí. Mas se você olhar, por exemplo, esse triângulo aqui, a gente pode ter algumas confirmações interessantes sobre trigonometria aqui, o Maia. Primeiro, a coisa tem que ser pitagórica, né? Porque a gente está lidando com um triângulo retângulo. Então, ó, quem vai ser a hipotenusa? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16 é 25. Então, a hipotenusa vai ser raiz de 25, 5. Quem é o seno do ângulo? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno do ângulo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente do ângulo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você fala assim, tem uma coisa interessante aqui, ó. Repara esse 3 e esse 4. Sim, porque a tangente do ângulo coincide com o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Legal? E outra coisa que a gente pode entender em se tratando de círculo trigonométrico é se eu traçar essa linha aqui retinha, que ela vai ser sempre com o meu x é igual a 1. Essa é a reta x é igual a 1. Legal? Se você prolongar aqui, você encontra esse valor aqui, ó. Eu vou marcar em roxo. Legal? E esse valor é a tangente do ângulo. Enxergamos? Então, ó, tangente está para 1, assim como o seno está para o cosseno. Por isso que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. E lembra aquela coisa que eu falei da reta, ó? Tá vendo que a tangente aqui, ela é positiva, ela tá apontando para cima? Só que se eu for para esse ângulo aqui, ó, você vai bater com um valor negativo. Por isso é que quando a tua reta é decrescente, o coeficiente angular dela é negativo. Legal? Outra conclusão que você pode tirar aqui é aplicar Pitágoras nesse triângulo. Que eu vou ter, ó, seno ao quadrado de θ, cateto oposto, mais cosseno ao quadrado de θ, vai ser igual à hipotenusa, que é o raio do círculo trigonométrico, que é igual a 1. Então aqui, ó, duas fórmulas que você tem que saber de cor só de enxergar o círculo trigonométrico. Então, vamos pensar como é que a gente vai calcular a equação da circunferência. Se você sabe a fórmula, x menos xo ao quadrado mais y menos ió ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Mas eu não vou fazer assim, não. Vou pensar que eu tenho esse ponto genérico aqui, que é o ponto x, y,
E aqui o centro, meu ponto Xoió. Legal? Agora repara que se eu calcular um Pitágoras aqui nesse triângulo, ó, eu sei a hipotenusa porque é o raio. E o raio, ó, entre 4 e 2, a medida é 2. Então esse tamanho aqui, ó, é 2. Quem é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui é 5 menos... 5 não, desculpa, né? Que é um ponto qualquer. Só que coincidiu no 5, eu estou dizendo que é 5. Ele vai ser y, que é um valor qualquer aqui, menos 4. Então, ó, y menos 4. Quem é esse valor aqui, ó? Esse valor aqui, ó, vai ser o teu valor de x menos 3. Só que eles são os catetos desse triângulo, né? Então, soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E a tua hipotenusa é o raio. Então, raio ao quadrado, que no caso é 2. Então, você vai ter x menos 3 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado é igual a 4. E isso aí você pode encontrar na letra C de cachorro louco, o que encerra a nossa conversa. Encerra a nossa conversa. Gente, antes de tudo, dizer para vocês que foi um prazer ter passado aí no Colégio Edmundo. Espero que essa aulinha ajude vocês a sair bem na Saerj e em todos os seus projetos. E você que também não é do Colégio Edmundo, aproveitou para assistir esse aulão, tenha muito boa sorte e bons estudos. É isso. Sem a despedida tradicional, só vou falar para vocês aquele enorme abraço.